Olha, tô super feliz porque hoje a gente vai conversar sobre o meu tema favorito dentro da obstetrícia, que é prematuridade. Basicamente, é o tema que, na minha opinião, mais muda a vida das pessoas quando a gente consegue prevenir. Então, para mim, tem uma importância do tamanho do mundo a gente conversar, não só entre especialistas, como estudantes de medicina, profissionais da área da saúde, médicos clínicos, médicos de todas as especialidades, porque se a gente pega algum fator de risco aí no meio do caminho, a gente consegue melhorar a qualidade de vida de uma pessoa até quando ela ficar velhinha. Porque a gente sabe que quem nasce prematuro tem mais chance de ter um monte de doença metabólica ao longo da vida. Então, deem uma olhada à importância aí do pré-natal bem feito e da prevenção de prematuridade, né? E aí, olá, Plínio, Lineker, Letícia, José, sejam bem-vindos. Legal, gente. Esperar mais um minutinho o pessoal entrar pra gente começar. E assim, sintam-se super, super, super à vontade de interagir, mandar pergunta, contar caso. Assim, aquilo que a gente puder bater papo, trocar figurinha, vai enriquecer muito aí a nossa live. Eu quero aprender com vocês aí também como é que é na região de vocês, como é que as coisas funcionam e vou tentar trazer um pouco do conhecimento que eu tenho e ainda mais sendo o meu tema master, assim, meu tema favorito de todos. Porque sabe, gente, eu sou uma pessoa um tanto quanto sonhadora, assim. Eu gosto muito de imaginar que conhecimento difundido, troca de informação difundido vai em algum momento ajudar alguém. Então, a informação que vocês forem me passando, aquilo que eu for passar, se a gente conseguir prevenir um prematuro com esse nosso bate-papo, já super valeu. Já super valeu. E aí, de onde vocês são? Manda aqui nos comentários. Oi, Carla. Legal. Acho que mais um minutinho só e a gente já começa. Quem aqui é GO? É ginecologista e obstetra? Alguém aqui é ginecologista e obstetra mesmo? Ou pessoal, estudante de medicina, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros? Conta um pouquinho aí de vocês. Annelise, ginecologista? Legal, seja super bem-vinda, Annelise. Espero que a gente consiga trocar muita figurinha boa aqui. Beleza. Então tá bom. Não quero que seja uma live travada, assim, onde só eu falo, 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 falo. Então eu quero que vocês conversem comigo, tá bom? Bora lá, gente. Prematuridade. Prematuridade, gente, simplesmente é a principal causa de mortalidade no mundo, neonatal no mundo, né, gente? Então, quanto mais prematuro nasce uma criança, maiores são os riscos dela desenvolver diversas doenças ao longo das vidas e também de ir a óbito, né, gente? Por causa da imaturidade dos órgãos e dos sistemas. Então, prevenir a prematuridade ou ganhar tempo ou estabelecer um ambiente que seja melhor para receber essa criança que por algum motivo vai precisar nascer prematura é o nosso objetivo como médico. E muita gente vira e fala: ah, mas tudo bem, nasceu com prematura, o UTI-NEO vai lá e resolve e dá um jeito. Só que não, gente, a gente tem, o obstetra, ele vai ter um olhar até o nascimento. O pediatra, neonatologista, vai tentar fazer o seu melhor até a alta. Aí o pediatra vai acompanhar. Mas pra gente ter real noção de todas as complicações que essa pessoa vai ter por causa da prematuridade, é só sendo ela. Porque é ao longo da vida toda, né? Então, só para vocês terem uma ideia, 15 milhões de crianças nascem abaixo das 37 semanas no mundo por ano. Gente, 15 milhões é coisa pra cacilda. Aqui no Brasil, a gente tem, aí o Ministério da Saúde fala que ao redor de 12% de prematuridade, que é uma taxa super alta quando a gente compara com o mundo. Os países desenvolvidos, mais ou menos 4 a 8%. Então a gente está atrás. A
A gente tem que correr atrás aí para melhorar a nossa assistência, tá? No Brasil, os últimos dados que a gente tem expostos dizem que nascem 340 mil bebês prematuros por ano. Imagina a quantidade. Isso dá 931 por dia. 931 crianças prematuras por dia. Vocês conseguem imaginar o tamanho disso? E aí, gente, a gente vai falar, mas existem várias possibilidades para um bebê nascer prematuro, né? Então, basicamente, a gente vai separar entre a prematuridade espontânea, que é a mais comum, e é aquela que a gente tem que fazer prevenção, porque muitas vezes a gente não tem um fator de risco associado a paciente entra em trabalho de parto. A gente tem que entender que essa é um tipo de prematuridade e tem a prematuridade eletiva. E aqui no Brasil, a principal causa de prematuridade eletiva são as síndromes hipertensivas da gestação. Não tem jeito. E a gente sabe que hoje em dia a gente já tem vários estudos que mostram que existe como a gente tentar prever aí as chances de uma síndrome hipertensiva grave em pacientes desde lá do primeiro trimestre. Então isso é uma grande chance, uma chavinha que vai mudar, na minha opinião, a obstetrícia. A pesquisa das chances da pré-eclâmpsia, né, com os biomarcadores no morfológico de primeiro trimestre, se Deus quiser, super em breve a gente vai conseguir ter mais difundido aí com mais facilidade de ser feito na nossa rotina pré-natal para poder prevenir aí essas pré-eclâmpsias graves que aparecem numa primigesta rígida e acaba tendo um nascimento prematuro e uma morbidade materna muito elevada, né? Perfeito, gente. Bom, o que eu queria falar com vocês, principalmente para começar, é sobre a prevenção primária, que é super o meu amor, assim. Que é uma coisa que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode fazer. Que é conversar com a paciente. Gente, eu vou falar algumas coisas para vocês que eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar, meu Deus, mas acreditem que existem diversas variáveis que simplesmente com uma anamnese bem feita, com você sentar na frente da paciente, tentar identificar quem é essa pessoa que veio procurar o serviço para poder iniciar o pré-natal, você conversando com ela. Você pode ser um estudante de medicina que às vezes fala, puxa, eu não consigo fazer nada. Mentira, você consegue fazer muito. Então você senta e conversa com essa pessoa. Dona Maria, tudo bem com a senhora? E aí? Me conta um pouquinho como é a sua vida, como é a sua casa, como são os seus hábitos, como é que a senhora se alimenta. Isso é uma coisa que o médico muitas vezes esquece, né? Ao longo do tempo, com a correria, com a quantidade de pacientes que precisa atender, às vezes a gente esquece da anamnese. Então a gente tem que aprender a fazer uma super anamnese para identificar o fator de riscos. Um dos principais fatores de risco que a gente tem para a prematuridade é o nível socioeconômico que essa pessoa tem. A higiene, a alimentação, a falta de algumas vitaminas, o excesso de alimentos processados, falta de vitamina C, um negócio que faz muito sentido. O estresse, atividade física em excesso. Não tô falando que não pode fazer atividade física, gente. Tô falando que em excesso também aumenta aí o risco de prematuridade. A higiene dessa paciente. Então, será que a Dona Maria, essa paciente que veio procurar aí a primeira consulta de pré-natal, ela tem acesso? Ela tem ideia da parte de higiene? Perguntar o histórico da vida dela. Então, Dona Maria, a senhora tem algum problema de saúde? Ela vai falar, imagina, tenho nada. Muitas vezes ela nem sabe que algumas coisas são problemas de saúde. Então, talvez a gente colocar na nossa anamnese perguntas como, a senhora já teve muita infecção urinária na gravidez? Tem sempre dor para fazer xixi? Uma pergunta simples e que, às vezes, ela não acha que é uma doença ou que é alguma coisa que pode aumentar o risco da gravidez dela. Mas infecções urinárias e infecções genitais, gente, são extremamente importantes de serem tratadas na gestação. Lembrando que mesmo quando a paciente não tem sintomas e a gente colhe uma urocultura, tem uma bacteriúria assintomática, na grávida a gente trata, porque a bacteriúria assintomática pode acabar startando a cadeia que vai levar ao trabalho de parto prematuro. Qualquer infecção, a senhora já passou no dentista alguma vez? Doenças periodontais, gente, é um super fator de risco para trabalho de parto prematuro. E uma outra coisa que o médico muitas vezes esquece, porque a gente às vezes, precisamos fazer todas as coisas. Então, vai, atende. A gente esquece que o ideal, assim, o mundo ideal seria a gente ter um pré-natal multidisciplinar.
Então é muito importante a paciente ter uma consulta com a enfermagem para ela ter a abordagem diferente da nossa, que muitas vezes é mais técnica, é mais protocolar. Então a gente precisa aprender muito com essa anamnese mais detalhada, tentar individualizar aí para entender o que eu posso modificar. Então é super difícil a gente fazer prevenção primária, gente. Super. Porque como é que eu vou mudar a vida daquela pessoa? Assim, como é que eu vou mudar a maneira dela se alimentar? Assim, você tá grávida? Então agora, a senhora que tem um salário super baixo, a senhora que não tem acesso a isso, vai ter que parar de comer aí o arroz, feijão e o macarrão, a farinha. E agora a senhora tem que comer um monte de legume, fruta, etc. Então também é um pouco ideal demais. Então a gente tem que tentar ver o que a gente pode oferecer para essa paciente nas condições que ela tem. Por isso que eu acho que essa é a coisa que eu mais queria trazer aí para quem é médico e já tá assim cansado porque tem que atender 5 pacientes por hora. Para quem é estudante de medicina, que acha que não pode fazer nada por aquela pessoa às vezes, né? Só preencher papel e ficar lá ouvindo. Gente, vocês podem fazer muita coisa. Sentem e escutem essa pessoa. E se ela tiver com vergonha, perguntem. Mostrem que você tem um interesse. Uma outra coisa que me chama muita atenção na hora que a gente vai estudar a prematuridade é que a gente tem uma chance muito maior de prematuridade em gestantes com níveis de estresse muito elevados. Então, posso me incluir nisso, como vocês também, as meninas aqui que a gente está conversando, se incluam. Quem tem essa vida louca que a gente tem de mulher moderna, trabalha, vai pra lá, vai pra cima, vai pra baixo, estresse, também pode desencadear muito mais facilmente a cascata do trabalho de parto prematuro. Então é muito mais comum as pessoas que têm níveis de estresse muito elevados terem um bebê prematuro. E aí? Como é que a gente pode ou consegue estimar o nível de estresse de uma pessoa? Como é que a gente vai pedir para uma pessoa mudar isso? Então é muito difícil. Talvez o que a gente possa fazer é orientar essa paciente aí na primeira consulta que o ideal é que ela tente levar uma vida equilibrada. Mas eu tô falando, né, e já tô até assim pensando, como é que a gente vai conseguir ter uma vida equilibrada às vezes com o estilo de vida que a gente tem? O médico tá lá, plantão de madrugada, não dorme direito, fica super ansiosa. Olha lá, ó a Annelise falando. Pois é, Annelise, a gente brinca, né? CRM positivo. CRM positivo entre os ginecologistas e obstetras é porque sempre tem alguma coisa que acontece no pré-natal de uma médica. E eu, sinceramente, eu coloco as minhas fichas nesse motivo. Cara, a gente é muito estressado, a gente se alimenta mal, a gente corre de um lado pro outro. Não vou falar médico, vou falar profissionais da área da saúde. Porque a gente tem que entender que somos todos super estressados, né? Então, é uma loucura. Níveis de estresse, o abuso de substâncias, né? Então, tabagismo também, obviamente, a gente vai alterar a placenta, a gente vai ter um regime de hipóxia, às vezes a gente consegue deflagrar aí a cascata do trabalho de parto prematuro. Mas, o que eu queria falar pra vocês, que eu falei um monte de patologia, um monte de coisa que pode ter relação com doença ou com estilo de vida, mas existe uma pergunta que é obrigatória em toda a primeira consulta de pré-natal. Alguém tem ideia qual é o principal fator de risco para se ter um parto prematuro? Coloca aqui nos comentários. Quem quiser chutar, não tem problema se errar. Alguém tem ideia? Qual que é o principal fator de risco? É ter tido um parto prematuro anterior. Perfeito, Plínio, é isso aí. Então, gente, se você na primeira consulta de pré-natal, ao invés de só perguntar qual que é a tua DUM, a senhora toma o que de vitamina, você vai perguntar aí os antecedentes obstétricos dela. A paciente, às vezes, ela nem se tocou que no bebê nasceu prematuro, nasceu pequenininho. Mas pergunta, como que foi tua outra gestação? Foi tudo bem? Teve muita infecção urinária, infecção genital? De quanto tempo nasceu seu bebê? Ela vai falar, 8 meses. Ok? Estrelinha nessa informação. Aumenta o risco. O paciente tem que ter um screening diferente. E aí, gente, não adianta. O pré-natal não é uma receita de bolo. Muita gente acha que pré-natal é só seguir o protocolo do Ministério da Saúde e pedir os exames obrigatórios. Imagina, se eu identifico um fator de risco, eu amplio os exames a serem solicitados. Eu diminuo o espaço interconsultas para eu ficar de olho nela. Eu posso introduzir algum medicamento a depender
do tipo de prematuridade ou o que houve para poder tentar prevenir que isso aconteça. Então, assim, eu vou até pegar aqui para vocês os dados, que agora de cabeça eu esqueci, mas, gente, se você tem um parto prematuro anterior, gente, a gente aumenta o risco. A gente tem ao redor de 30% de ter um segundo prematuro. Pô, é coisa pra caramba. E se você tem 2, 70% de chance de você ter um parto prematuro de novo, pessoal. Olha só, pergunta simples, uma coisa que não vai levar dinheiro, nem tempo, nem vai te causar estresse. Essa é a pergunta. Então, toda vez que você for fazer um pré-natal, gente, lembra, pergunta. Com quanto tempo nasceu seu neném? Se ela não sabe, quanto pesou? Foi de 9 meses? Precisou de UTI? Quando ela falar que sim, nasceu prematuro, tenta entender o que ela quer dizer. Muitas vezes ela não sabe explicar exatamente o porquê aconteceu a prematuridade. E muitas vezes não vai ter resposta mesmo. Muitas vezes a gente não vai saber a causa. A causa é desconhecida. Certo, gente? Então, assim, essa primeira parte que eu queria muito falar e que eu fico muito feliz em ter um pouquinho de espaço para conversar com profissionais de saúde a gente precisa aprender a sair do protocolo de cabecinha pequena e a gente precisa entender que na hora que eu tô fazendo um pré-natal, eu tô cuidando da mãe, do bebê e da próxima geração também. Porque se esse bebê for menina, os óvulos dessa menina também estão sendo formadinhos ali, tá certo? Então, em teoria, a gente pode ter repercussão também na outra geração. Muito maluco, né? A gente pensar nisso. Então, simplesmente é por isso que eu amo obstetrícia, porque obstetrícia é maravilhoso. Mas é que eu sou uma obstetra super coração, assim, adoro muito o que eu faço. Mas é muito importante. A gente precisa sair da caixinha fechada e pensar que pré-natal precisa ser individualizado. Eu preciso ter o mínimo básico. Claro, eu preciso fazer o protocolo básico, preciso pedir as sorologias, preciso pedir urocultura, preciso pedir a tipagem sanguínea, vamos fazer ultrassom? Beleza, isso aí é o básico. Mas quem é a Dona Maria? O que a Dona Maria precisa mais? Uma outra coisa, por exemplo, hoje em dia a gente tem um monte de paciente que tem algumas privações alimentares, né? Não se alimentam de tudo. Será que a gente não pode perguntar pra ela como que é a sua alimentação? Ah, doutora, eu não como carne vermelha, eu não como carne alguma. Então tá bom, beleza. Será que a gente não pode entrar com, pelo menos pedir para poder avaliar os valores de vitamina B12, que a grande maioria das vezes a gente vai ter acesso através das carnes, especialmente as carnes vermelhas? Será que a gente não pode ver se a gente não pode melhorar a situação para essas primeiras divisões celulares? A gente diminui a chance até de abortamento. Perfeito? Então essa é a super dica. Bom, prevenção primária é isso. E aí, conta aí, vocês conseguem individualizar? Ou vocês têm que atender 5 pacientes por hora? Isso é quase impossível? Alguém tem algum caso legal para contar? Tem alguma coisa bacana para dividir? Vai colocando aqui, viu? Não tem nenhuma vergonha. Vou contar uma história, então, enquanto vocês aí estão pensando minha, né? Então, eu fiz minha faculdade numa região extremamente humilde, né? No extremo da Zona Sul de São Paulo. Onde o acesso à saúde e muitas vezes a algumas coisas básicas mesmo, como higiene, alimentação, para algumas pessoas é muito, 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 muito complicado. E uma gestante que me marcou muito, 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 era uma menina que tinha um déficit intelectual, que era claro desde o momento. Provavelmente, essa gestação era fruto de algum abuso, duro de se pensar, e a irmã dela que levava ela. E primeira vez que ela veio, que a gente foi examinar, tava todo mundo assim, cheio de dedos, com dificuldade de conseguir abordar. E a gente examinou a paciente, a gente pediu pra irmã estar junto e a gente examinou, que é uma outra coisa que é importantíssima, gente. A gente tem que fazer exame quando a paciente tem alguma queixa. Na hora que a gente foi examinar a paciente, ela tava toda evacuada. Evacuada, assim, tinha fezes no canal vaginal até. Por quê? Porque ela não conseguia fazer higiene. A irmã, ela nem sabia que isso estava acontecendo. A irmã morava na casa, mas quem cuidava era outra pessoa, um problema social gigantesco. E na hora que a irmã viu, eu falei, meu Deus, a gente orientou higiene para paciente, para acompanhante. E eu tenho certeza que se a gente não tivesse orientado isso, essa paciente ia infectar.
e muito provavelmente teria um prematuro ou algum outro problema grave. Assim que a gente viu, a gente colocou assistente social na jogada, conseguimos o endereço dela. A equipe de enfermagem lá da Unisa foi incrível, todo mundo junto fez um mutirão e a gente conseguiu um monte de cuidado especial para ela. E foi porque a gente examinou essa paciente que a gente conseguiu provavelmente prevenir uma prematuridade para esse bebê. Não é o ideal? Óbvio que não é o ideal. Mas é super bacana da gente pensar que o básico às vezes falta e faz toda a diferença. Então, examinar, gente. Paciente tem queixa de corrimento com odor ou com corrimento amarelado? Especular. Ai, mas ela tá grávida, eu vou ficar passando especular, pode sangrar? Especular. Vamos ver esse conteúdo vaginal. Vaginose bacteriana é obrigatório se tratar. Porque essas bactérias, esse desbalanço de flora vaginal aumenta muito o risco de prematuridade e rotura de bolsa. Então a gente trata sempre vaginose bacteriana. E eu não preciso fazer um exame específico. Eu posso fazer o diagnóstico pela clínica. Se eu tiver próximo a mim algum outro teste, eu posso fazer um IF teste, o teste das aminas, eu diagnostico e eu trato com metronidazol gel vaginal. Posso prevenir por um exame clínico. Vamos ver aqui. A Flávia falou que ela está trabalhando numa unidade de saúde com vários problemas sociais. Como podemos abordar a cessação de tabagismo de maneira mais assertiva? Essa pergunta é uma pergunta de R$1 milhão. Mas é super complicado, né, Flávia? Porque o tabagismo, realmente, ele é um super vilão da gestação, né? O ideal é que a gente consiga acessar esse tabagismo antes, né? Enquanto estiver tentando. Mas a grande maioria das vezes, essas pacientes com problemas sociais, elas estão grávidas, nem sabem que estão grávidas e estão aí fumando, bebendo, etc. O alcoolismo eu coloco nisso também, porque a síndrome alcoólica fetal é extremamente grave, prejudicial para essa criança, né? E é uma coisa muito, vamos dizer, normal tomar, beber sua cervejinha, vinho, balada, vodka, e uma já é o suficiente para dar caca nessa gravidez inteira. Sobre o tabagismo, é muito complicado. A gente poderia orientar a redução ao máximo. Então, o que a gente tem que deixar claro para a paciente, como eu faria, tá? E é uma opinião pessoal, tá? Como é que eu ajo? Eu falo, olha, o cigarro é extremamente prejudicial. Ele tem relação também com teratogenicidade, então pode ser um bebê mal formado. Pode ter uma alteração extremamente grave nessa placenta, a gente pode ter um bebê que não consiga desenvolver o seu potencial todo porque a placenta tá ruim. Aumenta o teu risco de ter hipertensão grave, aumenta o teu risco de ter uma perda, aumenta o teu risco de ter uma trombose. Eu sei que, eu diria assim, é muito difícil você cessar o tabagismo assim, às vezes do dia pra noite, mas você estimular essa paciente a reduzir ao máximo, e talvez você como profissional que está se importando e que gostaria de fazer a sua parte, porque claro, depende da paciente, combinar com ela para que ela venha mais periodicamente com você e você vai estimulando ela, vai perguntando, vai comemorando com ela. A gente pode chamar assistente social e aos poucos observar. Talvez encaminhar para terapia seja uma outra opção. Então, é bem isso que eu digo quando a gente pode individualizar. Não, no mundo real do SUS rock and roll isso é super difícil, mas a gente precisa começar a mudar a nossa cabeça. Não é porque o sistema não nos permite fazer um pré-natal perfeito que a gente vai deixar de fazer a nossa parte. Quanto a medicações para cessação de tabagismo, a gente não costuma usar na gravidez, apesar da gente ter alguns antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, que são considerados categoria B pelo FDA, como, por exemplo, sertralina. Mas isso, na minha opinião, precisa ser avaliado pelo psiquiatra. Aí você vai falar, ok, psiquiatra, como eu vou conseguir um psiquiatra assim rápido, né? Vou pedir psiquiatra na unidade de saúde, daqui a 2 anos ela vai passar com o psiquiatra. Aí é uma questão de balancear. Bom, pessoal, a gente tá falando, eu começo a falar de pré-natal e de prevenção, eu começo, que eu adoro. Gente, então a gente já falou um pouquinho que em toda gestante a gente vai tratar a infecção urinária. Uma boa pergunta. Gente, se chega uma paciente com infecção urinária lá no pronto-socorro, tá grávida. Ela chega e fala, tô com disúria,
Tô com polaciúria. Meu xixi tá estranho, mais escuro, com um odor fétido. Eu preciso pedir uma urina 1 pra ela? Mandar aguardar o resultado pra poder ver se eu vou tratar ou não? Não, não preciso. Então, para grávida, sintomatologia já basta para tratar a infecção do trato urinário. O ideal seria a gente coletar uma urocultura, falar para essa paciente pegar o resultado dessa urocultura quando ela ficar pronta, normalmente umas 72 horas, né? E eu vou tratar com antibiótico, que a gente sabe que tem segurança na gravidez, por exemplo, a nitrofurantoína, a fosfomicina, a moxaclavulanato. A cefalexina, que todo mundo adora, é a que mais tem resistência, viu? Fica a dica. Então, a gente trata essa paciente, aguarda, e se por um acaso não resolver, a gente dá uma olhada no antibiograma e modifica a antibiótico terapia de acordo. Olha só, a gente pode tratar. Não precisa do exame para poder tratar. Olha quanta coisa simples que a gente pode começar a colocar no nosso dia a dia para prevenir um parto prematuro. Certo, gente? Maravilha. Beleza, pessoal. Falamos aí de prevenção primária, entendemos o quanto é difícil a gente conseguir fazer, que é o fantástico mundo de Disney, né? Que a gente precisa. Basicamente é isso, a gente vira e fala, é fantástico mundo de Disney que você tá falando, tentar fazer todas as coisas o mais mundo de Disney possível. Mas a gente precisa tentar fazer grãozinho de areia em grãozinho de areia, certo? Bom, gente, ok. Essa paciente que tem um histórico de um prematuro anterior, será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Então ela chegou e falou assim, olha, eu estava em casa, de repente eu comecei a ter contrações, eu estava com 7 meses, a barriga começou a ficar dura. Cheguei no hospital, estava com 4 centímetros em trabalho de parto, não tinha infecção, até que tentaram aí inibir o trabalho de parto prematuro, não deu certo, meu bebê nasceu. Essa paciente com essa história, existe algum exame ou alguma coisa que a gente pode usar hoje para poder tentar avaliar, para ver se a gente consegue rastrear, para ver se, ou mesmo a paciente primigênia, se eu consigo rastrear a chance de prematuridade espontânea? Alguém já falou aqui, ó. Legal. Eduarda falou do colo curto. Então, gente, vocês, aonde vocês atuam, aonde vocês trabalham, vocês têm acesso à avaliação do colo uterino? Já ouviram falar da avaliação do tamanho do colo uterino? Isso mesmo, Vi. É isso mesmo. Bruna, vou deixar gravado, pode deixar, fica tranquila, vai ficar gravado sim. Gente, a avaliação com ultrassonografia transvaginal para avaliar o comprimento do colo do útero é o nosso exame padrão ouro, hoje no mundo, para fazer predição de prematuridade. Perfeito? Então, assim, se a gente pega todos os consensos mundiais, existem divergências em relação ao qual é o comprimento real que a gente vai falar, tem mais chance. Mas a grande maioria dos lugares, a gente vai falar aí de 25 milímetros, tá? Então, todo colo abaixo ou igual a 25 aumenta a chance de prematuridade para essa paciente, perfeito? E aí, a gente já tem evidência científica de que realmente a gente deve introduzir um tratamento que é o único tratamento com reais evidências científicas para prevenir trabalho de parto prematuro, que é a progesterona natural micronizada, sendo o uso dela via vaginal. Super lindo tudo isso, né, pessoal? Agora eu vou jogar uma bomba, uma crítica. E assim, eu tava esses dias assistindo uma live super legal da Fiocruz, falando sobre prematuridade também. E, gente, progesterona, ok, todo mundo sabe responder na hora da prova. Pra poder prevenir prematuridade, eu tenho que usar a progesterona natural micronizada via vaginal. Só que não existe acesso à progesterona via micronizada no SUS. Um medicamento que pode prevenir prematuridade, diminuir os custos de UTI neonatal, melhorar a qualidade de vida das pessoas, nós não temos acesso. Então, é um medicamento caro, então a gente tem que pedir para a paciente comprar, é caro, às vezes ela não consegue, e ele podia prevenir prematuridade, gente. Aumenta muito o tempo intraútero, os trabalhos são incríveis e super claros, a evidência é lá. O uso de progesterona vaginal micronizada previne trabalho de parto prematuro.
Então eu sou meio polêmica, vou levar umas broncas aí, vão me derrubar. Mas, gente, como é que a gente não tem progesterona natural micronizada na farmácia do posto de saúde? Muito importante, muito importante. Então, poderia melhorar muita coisa. Vamos lá. Vamos ver aqui as perguntas de vocês. Sobre a prevenção de prematuridade, quais culturas de secreção vaginal peço para paciente com colo curto com queixa de corrimento? Legal, gente. Sempre pensar que clamídia e gonococos, que são aquelas bactérias... Primeiro que clamídia é a cervicite mais comum, a IST mais comum que dá cervicite. Por aí, a gente tem muita clamídia assintomática. E quando a gente tem uma cervicite, realmente, uma colpite, uma cervicite, a clamídia ela é intracelular obrigatória, ela dá toda essa inflamação, então eu tenho que ver clamídia sim. Gonococo também. Cultura de secreção vaginal, a gente vai procurar aí Klucel, se a gente conseguir procurar Klucel pensando na vaginose, mas a vaginose a gente pode tratar aí observando clinicamente, mas principalmente clamídia e gonococo, cultura de secreção vaginal habitual, mas o que a gente vai ver com isso? A gente vai ver com isso uma disbiose, e a disbiose a gente pode tratar somente olhando aí, examinando, sentindo o odor e pela sintomatologia da paciente. Micoplasma e ureaplasma ainda não é 100% claro. Se você tiver acesso a isso no seu serviço, legal. Se não tiver, aí não tem muito o que a gente fazer. Perfeito? A cultura do estrépito, gente, a gente só vai fazer para poder fazer o rastreio lá no final do pré-natal. Mas se ela chegar em trabalho de parto prematuro no pronto-socorro, o ideal é que a gente faça a coleta do estrépito, mas não para prevenir a prematuridade, mas sim para a gente fazer a profilaxia pro bebê. Combinado? Quem mais perguntou? 2 ou 2,5? 25, tá bom, gente? Obstetrícia, gente, tem muito protocolo diferente. Se você pega o que o pessoal de Londres fala, do Fetal Medicine Foundation, você pega o pessoal de Barcelona, você pega o Ministério da Saúde, você pega o pessoal do Canadá, cada um fala alguma coisa, mas isso é uma coisa meio que consenso do mundo. 25, tá bom? Procedimentos muitas vezes agressivos em lesões cervicais. Não entendi o que você quis dizer, Plínio. Você coloca depois pra gente um pouquinho mais? Perfeito. Beleza, legal. Então, gente, a gente vai avaliar aí, então, o comprimento do colo. Se a gente tiver um colo com 25 ou menos, ok? Minha estratificação de risco valeu a pena. Quando é que a gente faz? Aqui no Brasil, a gente tenta aproveitar o momento do morfológico do segundo trimestre para poder fazer. O que o Ministério da Saúde acabou orientando aí no último manual de gestação de alto risco que saiu agora em 2022. Mas não obrigatoriamente a gente precisa fazer neste período. Então, se é uma paciente com histórico de um prematuro anterior e a gente não entrou com progesterona, ficou na dúvida se realmente essa prematuridade foi uma prematuridade espontânea, posso pedir antes, posso pedir aí com 16, 18 semanas, mas se você tiver acesso aí a esses exames com tranquilidade. Combinado, pessoal? Beleza. Existe também alguns sinais nessa avaliação do colo do útero, como, por exemplo, afunilamento. Então, às vezes, a gente tem aquele dedo de luva, a bolsa entrando no colo do útero. Isso mostra pra gente que talvez o orifício interno não esteja tão legal para segurar. A gente pode até suspeitar que aquele colo pode ser insuficiente. E aí muda um pouco a cara. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir insuficiência istmo-cervical ou incompetência istmo-cervical com colo curto. São duas patologias que são parecidas quando a gente pensa, né? Porque nascem prematuro, mas no trabalho de parto prematuro, gente, o colo do útero tá fechado e tenho contrações que fazem esse colo do útero esvaecer e dilatar. Na insuficiência istmo-cervical, o meu colo do útero simplesmente não aguenta o peso, ele abre. E aí o nascimento vem rápido. Então, isso com o tempo, a gente vai ter outras lives, a gente pode conversar de uma maneira assim mais clara, porque se eu ficar falando de insuficiência istmo-cervical hoje, que o tratamento é cerclagem, ok? A gente não vai falar sobre a parte importante. Sobre o SLUD, gente, o que é SLUD? SLUD, para quem nunca ouviu falar, são partículas que ficam sobrenadando aí na bolsa e que pode ser encontrado na ultrassonografia obstétrica em diversas situações diferentes. Isso é só um achado de exame. Mas, quando a gente tem colo curto associado com SLUD, a gente fica mais preocupado em relação à possível infecção subclínica.
perfeito? E infecção subclínica, pessoal, é um dos principais fatores. Essas infecções são um dos principais fatores que a gente tem aí para trabalho de parto prematuro. Então, quando a gente tem SLUD com colo curto, a maioria dos protocolos, hoje aqui no Brasil, não vou falar que são todos, porque não são todos, tá? Orientam que a gente faça o tratamento. Agora, o SLUD sem colo curto, em teoria, a gente não precisaria tratar segundo os protocolos. Estou falando de protocolo institucional. Na Escola Paulista eles tratam, no HC depende do caso, o Ministério da Saúde fica meio em cima do muro, mas quando eu tenho colo curto com SLUD, a grande maioria dos serviços acabam tratando, tá bom? Beleza, pessoal? Muito bem. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma sensibilidade maior do que 90% e valor preditivo negativo maior do que 95% quando eu tenho um colo curto identificado. Cacilda, né? Que examezão bom! Agora eu vou perguntar pra vocês. Na região onde vocês trabalham, aonde vocês estão, é fácil conseguir um morfológico do segundo trimestre com uma avaliação do colo do útero com uma pessoa que esteja habituada a fazer essas análises? Então a gente precisa treinar também os nossos radiologistas e, de preferência, ter o obstetra, o fetólogo, que faça esses ultrassons, pelo menos os morfológicos. Então já é uma outra coisa que já não cabe a gente. Aí a gente tá falando do mundo ideal, do que seria ideal, do que a gente consegue fazer às vezes aí no nosso privado hoje, né? Graças a Deus eu consigo fazer isso com as minhas pacientes, mas na Unisa, que é a universidade onde eu dou aula, a gente às vezes luta para conseguir alguma coisa com dificuldades, né? Bom, gente, outras coisas que aumentam o risco: miomas, pólipos endometriais, doenças anteriores, né? Então, a gente pode, uma paciente jovem que tem um mioma intracavitário, a gente pode orientar ela que o ideal seria, se ela gostaria de ser mãe, que ela deveria tirar esse mioma antes de engravidar. Tô falando dos miomas que invadem e que modificam a cavidade uterina, tá bom, pessoal? Beleza. Voltando a falar sobre o colo curto, quando eu tenho colo curto diagnosticado, eu devo fazer o acompanhamento a cada 2 semanas, seguindo a maioria dos protocolos, né? Então, só pra gente saber, eu tenho uma paciente que eu identifiquei colo curto, além de eu entrar com a progesterona natural micronizada via vaginal, eu acompanho essa paciente a cada 2 semanas, idealmente, com a via ultrassonográfica transvaginal para avaliar a evolução desse colo. Uma outra coisa legal que a gente pode orientar é um repouso relativo. Ai, Má, então me manda aí a evidência 1A desse repouso relativo. Isso é uma coisa que a gente sempre discute nos congressos e às vezes a gente tem discussões com os professores mais poderosos e que mais estudam prematuridade. A gente não consegue encontrar 100%, mas a gente percebe aí na prática clínica que um repouso relativo, uma abstinência sexual, assim, a gente fala, é difícil de pedir isso às vezes, mas aumenta aí a tranquilidade, diminui aí a atividade uterina e a gente fica um pouquinho mais tranquilo também. Perfeito? Mas não tem aquela super evidência. Ninguém me perguntou aqui ainda sobre pessário, né? Eu achava que ia vir pergunta do pessário. Vocês já viram pessário que a gente usa para prevenção de prematuridade? Os GOs com certeza já viram, né? Pessário é um dispositivo de silicone que tem uns dentinhos por dentro, que é como se fosse um tamanhinho do colo uterino. E tem diversos estudos sendo feitos, tem muita publicação sendo feita e a gente vem utilizando ele mesmo sem ter ainda uma evidência científica super clara de melhora. Onde a gente coloca o pessário em volta do colo do útero da paciente, do colo curto da paciente, e esse pessário diminui um pouco o peso relacionado ao do feto. Ele faz como se fosse um vetor contrário. Ele não fecha o colo do útero, gente. Ele faz um vetor contrário. Ele faz uma pressão aí, faz um vetor contrário e diminui o peso. Só que ainda não temos robustez na literatura para falar que ele com certeza previne. Então ainda faltam estudos. Mas eu tenho experiências maravilhosas com o uso de pessário vaginal. Eu sou uma pessoa que passa muito pessário vaginal porque eu trabalho muito com patologia obstétrica. E eu particularmente, aí gente, que fique bem claro, e a experiência pessoal minha, que não tem super evidência científica, eu vejo ótimos resultados. Mas a gente precisa esperar ainda um pouco para poder ter acesso aí a esse dispositivo. E eu, Marina, poxa, boto uma fé de que a gente vai utilizar além da progesterona o pessário em breve, se Deus quiser. Perfeito, gente?
Muito bem. Gente, a gente tem prevenção secundária também, principalmente um teste super famoso, que é chamado teste da fibronectina fetal. Vocês já ouviram falar? Eu vou falar pra vocês que eu só ouço falar em aula, porque eu quase nunca, na verdade, vi uma vez fazerem esse teste. Lá no HC, quando eu tava fazendo minha residência. Uma vez. Então é mais pra aula, é mais pra prova. O teste de fibronectina fetal é um teste que a gente pode fazer numa paciente que tem queixas, né? Então, por exemplo, vem uma paciente aí passando no pré-natal com você, primeira gestação, ela é baixo risco, tá com o pré-natal bonitinho em dia, ela fala, olha, Má, eu tenho umas 20 contrações por dia, com 25 semanas. Ela fica dura, e solta. Aí você investiga a infecção, não encontra infecção, pega uma atividade uterina, vê o colo do útero dela, tá fechado, a princípio ok. Eu posso usar deste teste para poder predizer as chances dela entrar em trabalho de parto prematuro nas próximas 2 semanas. Perfeito, gente? Tem um elevado valor preditivo negativo, por até 2 semanas, de 96%. Então, assim, é muito legal esse teste. Porém, assim, o acesso é super difícil, mas é importante a gente falar que ele existe sim. Perfeito, gente? Então, a gente vai usar em gestantes sintomáticas que tem uma dilatação menor do que 3 centímetros. E o mais importante, para poder coletar esse teste, eu não posso ter feito toque vaginal antes. E ela não pode estar com a bolsa rota. Combinado? A gente pode conversar um dia. Perfeito, gente? Outra coisa que a gente tem que falar em relação à prematuridade são as causas que fazem hiperdistensão do útero, não é verdade? Então a gente falou de infecção, falou de mioma, falou de coisas que podem estar dentro da cavidade. Mas e aquilo que distende para dedé o útero? Eu vou falar para vocês da mesma maneira com que eu finalmente consegui compreender esse motivo. Então pensa que o útero nada mais é do que uma bolsa muscular. Perfeito? Uma bolsa muscular e a musculatura é um tecido que consegue esticar. Se a gente for lembrar lá atrás, tipo 500 mil anos atrás no meu caso, fisiologia da musculatura. Quanto mais eu estico a fibra muscular, qual que é a tendência dela, gente? Contrair. Perfeito? E aí entra o papel da progesterona. A progesterona, em teoria, ela mexe na quiescência da fibra muscular. Então, quando a gente tem uma musculatura uterina que quer contrair, quando eu dou um pouquinho mais de progesterona, eu vou mexer nessa quiescência e eu vou diminuir aí a contratilidade, vou deixar em repouso essas fibras musculares. Então é uma maneira legal da gente pensar, para poder entender aí o porquê que às vezes a gente entra em trabalho de parto prematuro, principalmente quando a gente fala em feto GIG, polidrâmino, gestação gemelar. Gente, gemelar é uma coisa que a gente também tem que falar, porque com o adendo das técnicas de reprodução assistida, caramba, tá vindo muito gemelar. Muito gemelar. Muito. Gemelar tem uma elevadíssima prevalência de prematuridade e de trabalho de parto prematuro, por causa dessa hiperdistensão uterina, gente. E já vi quadrigêmeos nascendo com 28 semanas, apesar de todos os cuidados possíveis. Não tem jeito. O útero não é feito para distender tanto assim, pessoal. Então, tudo que pode hiperdistender o meu útero aumenta meu risco de prematuridade também, perfeito? Beleza, gente. Então, a gente falou aí de prevenção primária, fabuloso mundo da Disney, mas que sim, a gente pode ajudar muitas vezes, tá? Minha bandeira aqui, ó. Prevenção secundária, fazer os exames de pré-natal, coletar a urocultura, tratar a bacteriúria sintomática, tratar a cistite em gestante, fazer a avaliação do colo uterino, se tiver colo curto, progesterona, se tiver histórico de prematura anterior, oficialmente organizado e entendido, a gente pode usar progesterona, via vaginal, natural micronizada, 200 microgramas. Fiz tudo isso e mesmo assim, entrou em trabalho de parto prematuro. E aí? O que a gente faz? Você fez um pré-natal impecável, deu tudo mais que certo, você foi assim, conseguiu fazer o melhor possível, às vezes entra. Às vezes entra. Mas tenha certeza que você conseguiu pelo menos manter esse bebê
mais tempo do que ele ficaria dentro da barriga. E aí vai chegar a prevenção terciária, que é aquela hora que a gente tem que correr atrás do preju. Já que eu não consegui fazer minha prevenção primária e secundária, eu vou ter que correr atrás do preju para poder fazer a prevenção terciária, que é a hora que chega o trabalho de parto prematuro, né, gente? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, só a título de curiosidade, vocês puderem responder. Aonde vocês trabalham, onde vocês estudam, qual que é o tocolítico que em geral vocês usam? Vocês usam beta-agonista? Vocês usam o bloqueador de canal de cálcio? Só para ter uma ideia, assim, nos prontos-socorros, qual que é porque eu li um dado esses dias que me deixou meio assustada, eu queria ter uma ideia. O atosibano, se você tiver acesso, coloca aqui nos comentários pra eu ter uma ideia. Bom, gente, e aí chega a paciente em trabalho de parto prematuro. O que eu faço? Eu tenho que inibir. Quando é que a gente vai inibir trabalho de parto prematuro? Gente, quando eu tiver ainda a oportunidade de fazer alguma coisa para melhorar as condições para esse bebê vir para fora da barriga. Então, assim, inibir trabalho de parto prematuro, uma coisa que tem que ficar super claro para todo mundo, é que não adianta eu querer inibir o trabalho de parto prematuro de uma paciente de 28 semanas, que o meu objetivo seja chegar a 40 semanas. Não é esse o nosso objetivo. A gente precisa entender que nosso objetivo em inibir esse trabalho de parto prematuro, primeiro, tem que ter segurança para essa mãe e para esse bebê. Segundo, é para eu conseguir melhorar as condições de nascimento. Porque a grande maioria das vezes, quando eu tô frente a um trabalho de parto prematuro verdadeiro, eu não vou conseguir manter essa paciente sem entrar em trabalho de parto por um longo período de tempo. Então, qual que é o nosso objetivo principal, pessoal? Não é deixar a paciente internada forever. Se a gente conseguir ganhar muito tempo, melhor ainda. Mas o nosso objetivo é inibir o trabalho de parto naquele momento e fazer aquelas medidas tão famosas para aquele feto, de acordo com a idade gestacional, para que quando ele nasça, ele tenha uma adaptação à vida extrauterina muito melhor. Perfeito? Existem alguns papers muito interessantes de pediatria e até uma revisão da Cochrane muito legal falando o quanto a corticoterapia antinatal mudou a neonatologia e mudou a qualidade aí do recebimento do bebê prematuro. Então, gente, olha só, se a gente não conseguiu evitar que ela entrou em trabalho de parto prematuro, a gente tem que tentar melhorar as condições desse bebê, para que ele tenha uma vida legal fora da barriga, ou a melhor vida possível que a gente possa oferecer, certo? Então, a gente vai inibir trabalho de parto prematuro, segundo os protocolos nacionais e a maioria dos protocolos internacionais, até 34 semanas de gestação. Se a paciente chega em trabalho de parto prematuro com 35 semanas ou 36 semanas, a gente já não inibe trabalho de parto prematuro segundo os protocolos. Apesar de terem alguns trabalhos agora, nos Estados Unidos principalmente, falando em inibição até 36 semanas. Mas, não, gente, ninguém inibe trabalho de parto prematuro acima de 34 semanas, combinado? Por quê? Porque o meu objetivo não é melhorar as condições do bebê, a gente vai fazer corticoterapia antinatal para esse bebê até 34 semanas. A gente vai falar aí que com 34 semanas a gente vai ter uma maturidade pulmonar já mais adequada para o bebê. Então, pelos protocolos, a gente vai fazer corticoide antinatal até 34 semanas. A gente vai fazer neuroproteção com sulfato de magnésio até 32 semanas. Então, a partir de 34 semanas, não teria um motivo para a gente inibir trabalho de parto prematuro. Porque se ela entrou em trabalho de parto prematuro, é algum sinal que tem alguma coisa que não está tão legal. Então, a gente falou que aí infecções são um dos principais motivos de trabalho de parto prematuro, mas às vezes pode ser descompensação da mãe, alguma patologia materna. Quem trabalha com patologia obstétrica sabe. Cardiopata entra em trabalho de parto prematuro, que é uma loucura. Começa a ter algum tipo de descompensação de volemia, o coração não tá dando certo. Sabe o que acontece? Nosso corpo entra em trabalho de parto. Nosso corpo é super inteligente. Alguma coisa teve ali que entrou em trabalho de parto prematuro. Então, assim, acima de 34 semanas, a gente não deve inibir o trabalho de parto prematuro. Antes disso, a gente vai inibir
com o objetivo de fazer com que o nascimento dessa criança seja mais leve e que ela consiga se adaptar de uma maneira melhor fora da barriga. E a gente também não vai inibir um trabalho de parto prematuro quando a gente estiver aí abaixo da viabilidade. 20, 22 semanas que a gente fica com aquele coração na mão. Ah, mas eu já vi. Tô falando aí da parte protocolar, tô falando principalmente de medicina baseada em evidência. Então, os casos super individualizados, principalmente no setor privado, a gente não tem muito como comentar. Mas eu queria que vocês levassem essa informação. Eu inibo o trabalho de parto prematuro quando eu tenho alguma coisa a mais para poder oferecer para esse bebê para melhorar aí o nascimento dele. Fechou, gente? Então, para eu identificar esse trabalho de parto prematuro, eu preciso ter contrações rítmicas irregulares que alteram o colo do útero. Perfeito? Se a paciente chega em trabalho de parto prematuro e ela tem menos do que 3 centímetros, eu consigo entrar com um agente tocolítico. É claro que eu tenho que estar com a bolsa íntegra. Eu não vou inibir trabalho de parto prematuro em bolsa rota, tá bom? Por causa do risco infeccioso. Não vou. E é claro que a gente precisa ter excluído alguma descompensação materna e o bebê tem que estar bem para que eu iniba esse trabalho de parto prematuro. E eu tenho que excluir infecção. Ninguém vai inibir um trabalho de parto de uma cora-aminoide. Perfeito? Então, se eu tenho suspeita de infecção, a gente não inibe, independente da idade gestacional. É igual a nascimento. Perfeito, gente? Bom, então, identifiquei contrações rítmicas irregulares que modificam o colo do útero. Tô com menos de 3 centímetros de dilatação. Tô aqui, uma gestação de 30 semanas, por exemplo. Vamos inibir. Segundo o Ministério da Saúde, o nosso primeiro tocolítico é a nifedipina, o bloqueador de canal de cálcio. Porque ele é barato, ele é fácil de administrar, comprimidos, né? E ele tem menos efeitos colaterais para a mãe. Apesar de ter. Faz hipotensão, tá bom, gente? Porque ele vai continuar fazendo a sua parte antihipertensiva. Então, ele vai fazer hipotensão, e ele pode fazer um hipofluxo placentário e a gente tem que ficar de olho nesse bebê. Então, às vezes, a gente dá uma paciente que já é hipotensa de base, está em trabalho de parto prematuro, a gente tem que ficar de olho para ver se não faz mecônio. Porque às vezes faz hipofluxo placentário, o bebezinho entra em sofrimento. Então, a gente tem que ficar de olho, tá? Ele não é inerte de complicações, certo? Então, o Ministério da Saúde fala da nifedipina, principalmente, né? Mas existem outros. Antigamente, quando eu tava me formando, gente, a gente usava muito, muito, muito beta-agonista. Mas muito beta-agonista. Eu no 4º ano fiz maternidade, o que a gente inibia de trabalho de parto prematuro lá no Leonor, com beta-agonista, nossa, pra dedéu. Que era o que a gente usava mais antes. E, gente, aí sim a gente está colocando muito risco, porque, pra vocês terem uma ideia, o uso desses beta-agonistas é o principal motivo para dar edema agudo de pulmão materno. Então essa paciente precisa ficar super monitorizada. Às vezes a gente chucha soro na mulher, hidrata, que aliás não tem evidência que vá diminuir a chance de trabalho de parto prematuro, viu? Super hidratação. A gente hidratava a paciente, botava aí o beta-2 agonista e a paciente às vezes começava edema agudo de pulmão. Já vi acontecer isso, eu era estudante. Então, uma coisa que, inclusive, na discussão da Fiocruz, falando do Ministério da Saúde sobre prevenção de prematuridade, é que a gente tem que tentar utilizar o máximo possível da nifedipina e só em situações mais específicas usar os beta-agonistas. Certo, pessoal? Por isso que eu perguntei pra vocês. A grande maioria colocou aí bloqueador de canal de cálcio. Legal. Legal, bacana. O atosibano, gente, é o dream come true, né? É o antagonista da ocitocina. Perfeito? Só que, gente, ele é super caro, a gente vai ter acesso só em alguns hospitais particulares, em algumas universidades, principalmente hospital-escola. Ele dá muito menos efeito colateral, só que não existe ainda um trabalho que mostra que ele é superior à nifedipina para inibir trabalho de parto prematuro. E por isso que a gente não consegue aí ter acesso a essa medicação em âmbito de sistema público liberado. Tá certo, gente? Muito bem. Então, primeira escolha, nifedipino. Depois, se vocês quiserem, eu coloco para vocês aí as dosagens, posologia, pra gente utilizar, mas isso é fácil, se encontra em qualquer protocolo.
E assim, a terbutalina, o salbutamol, ficar de olho grande, chance de edema agudo de pulmão, alterações cardíacas, dependendo da paciente. Lembrando que a grávida já tem uma hipervolemia basal, principalmente aí no terceiro trimestre. Muito bem, gente. E aí, assim que eu entrei com o meu tocolítico, de preferência, a gente deveria ter coletado aí o estreptococo antes de fazer o exame de toque, mas é muito difícil disso acontecer. Eu vou entrar com a profilaxia contra o estreptococo do grupo B, que é o principal agente etiológico de sepse neonatal. Então, eu não tenho resultado de estrepto, é um trabalho de parto prematuro, independente do resultado, a gente entra com a ampicilina ou a penicilina cristalina. E a gente vai deixar essa ampicilina ou penicilina cristalina até sair essa cultura. Saindo a cultura, a gente, se for negativa, a gente suspende, se for positiva, a gente suspende também, mas se ela entrar em trabalho de parto prematuro de novo, a gente reintroduz. É o que a grande maioria dos protocolos orienta. Perfeito? Então, fora aí a pesquisa habitual que a gente faz entre 35 e 37 semanas, a gente faz cultura para estreptococo no grupo B em pacientes em trabalho de parto prematuro. Super, super, super importante. Perfeito? E se ela tiver no intervalo entre 24 e 34 semanas, entramos com corticoterapia antinatal, que tem como um objetivo lindo e maravilhoso a maturação pulmonar. Além da maturação pulmonar, a gente também consegue ter uma estabilidade hemodinâmica desse neonato se ele nascer. Eles ficam muito mais estáveis, tirando que diminui os riscos de enterocolite necrotizante, leucomalácia e alterações neurológicas. Então, olha que coisa linda. Gente, a corticoterapia antinatal mudou o prognóstico dos prematuros. E mudou a neonatologia. Converso com as minhas amigas neonatologistas, é que a gente é de uma fase onde o corticoide já existia, né? Mas quando você conversa com o pessoal raiz, onde não usava corticoide ainda, é cada história. Então, assim, corticoide é muito importante. Pelo amor de Deus, se você estiver atendendo uma gestante, você não é ginecologista obstetra, sai numa porta como clínico, chegou numa paciente para inibir trabalho de parto prematuro, lembra, nifedipina, ampicilina, se tiver até 34 semanas, corticoterapia, faz a primeira dose lá na porta, não espera ela transferir. Faz lá. A gente precisa de tempo para ele agir. A gente vai fazer aí as doses de dexametasona ou betametasona. Normalmente a gente acaba utilizando a betametasona, que é uma dose um dia, a outra dose 24 horas depois. E aí a gente vai ter a ação principal 24 horas depois da última dose. E é por isso, por este motivo lindo, que a gente normalmente mantém o tocolítico por 72 horas. Que é o tempo hábil para o corticoide estar no seu pico do efeito. Olha só, tudo faz sentido. Então eu não preciso decorar super as coisas. Se a gente consegue entender o porquê das coisas, ajuda pra dedéu, né? E aí, gente, falando um pouquinho agora do sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, se eu tiver frente a uma gestante com 32 semanas ou menos, e eu não conseguir inibir esse trabalho de parto prematuro, eu não conseguir, esse bebê vai precisar nascer, a gente entra aí com essa proteção, com sulfato de magnésio, que vai diminuir a chance de paralisia cerebral para esse bebê ao longo da vida. Você consegue ver quanta coisa a gente pode fazer para melhorar uma vida inteira de uma pessoa nesse momento? Vamos aproveitar aqui, vocês estão gostando da live, querem fazer algum comentário, perguntas, alguma coisa fez sentido, mudou o teu jeito de pensar em relação ao pré-natal? Conta aí pra mim, esse feedback é muito importante. Se você tiver com vergonha de fazer, depois manda aí pra mim no inbox aqui no GeoPapers, ou manda lá no meu Instagram profissional, se você tiver com vergonha de mandar no GeoPapers, mas esse feedback é super importante. Ai, que bom, Flávia. Ai, obrigada, Maria Beatriz, fico feliz. Fico muito feliz, porque é um tema... É o meu queridinho, não tem jeito. Legal, gente. Perfeito. Então, eu falo demais, né? Como vocês percebem. Então, já falei aqui, eu tenho um scriptzinho do que não pode faltar. Então, ó, falando super. Polêmica. Gente, quantos ciclos de corticoide eu posso fazer? Vocês têm uma noção?
grande maioria das vezes a gente fala em um ciclo, né? Na maioria dos protocolos fala, um ciclo. Mas o Ministério da Saúde fala que se a gente teve um risco de nascimento, aí entre 24 e 34 semanas, a gente fez um ciclo de corticoide, deu tudo certo, a gente conseguiu manter a gravidez por mais 2, 3 semanas, eu posso sim fazer mais um ciclo de corticoide. Porque o corticoide, ele vai ter ação aí por 7 a 10 dias. Depois disso, a ação dele não é tão legal. Então, se eu tive um risco de uma prematuridade super extrema lá, 25, 26 semanas, consegui passar por essa fase, cheguei aí a 30, e aí, pelo jeito, vai nascer de novo, eu posso repetir o ciclo de corticoide, gente. Então, aí é mais uma outra coisa. Aí tá no protocolo do Ministério da Saúde, sim, e a gente fala aqui de preferência quando a gente usa betametasona. A dexametasona tem as suas dúvidas, tá bom? Gente, e o que a gente tem de efeito colateral de fazer a corticoterapia? Porque é uma dosezinha boa, né? A gente faz uma dose de corticoide elevada. Betametasona, 12 miligramas intramuscular hoje, repete amanhã. Ou Dexa, 6 de 12 em 12, 4 doses. É uma quantidade de corticoide elevado. O que vai acontecer com essa paciente, gente? Ela pode ter hiperglicemia. Se ela é uma diabética, ela pode descompensar o diabetes. Muitas vezes a gente precisa entrar com insulina para poder controlar o diabetes dela, se ela não era insulino dependente, ou ajustar as doses de insulina quando eu uso corticoide. E a gente pode ter um desvio à esquerda. Então, eu posso ter leucocitose e desvio à esquerda e não ser infecção. Então, depois que a gente faz o corticoide, por isso que é importante a gente coletar um hemograma e um PCR na hora que chega a paciente trabalho de parto prematuro. Uma outra informação que eu acho que eu não deixei tão claro aqui na live. E acabou entrando aí. Um hemograma e um PCR para eu ter uma ideia do parâmetro antes de fazer o corticoide. Porque depois do corticoide a gente perde o parâmetro, porque dá leucocitose, às vezes desvio esquerda. Já cheguei a ver paciente com desvio até metamielócito e era do corticoide. Não tinha nenhum outro sinal de infecção. Certo, pessoal? Maravilha! Não esquecer que a gente tem que acompanhar a vitalidade desse bebê, ver se ele tá bem, acompanhar com cardiotocografia, perfil biofísico fetal, se você tiver Doppler para poder fazer também no seu serviço, seria o mundo ideal. Perfeito? E aí, gente, depois dessas 72 horas, a gente vai suspender a tocólise e às vezes ela pode vir entrar em trabalho de parto prematuro, outras vezes ela estabiliza e aí a gente vai ter o nascimento. Pergunta que não quer calar. Via de parto. Muda alguma coisa quando eu tô frente a um prematuro? Tô falando de evidência científica. Muda alguma coisa? Vocês acham que sim? O que é o mais importante da gente pensar? Porque se ela tá em trabalho de parto prematuro, ela tá em trabalho de parto. Ela tem dilatação. Deixa eu vir por baixo ou eu tenho que operar? Quem chuta aí? Ninguém chuta? É uma pergunta que vale R$1 milhão. Pergunta de R$1 milhão. É muito difícil você encontrar evidência científica relacionada a peso fetal. Então, assim, o principal parâmetro que acaba que as pessoas ficam mais preocupadas, principalmente os neonatos, em relação ao peso fetal. Só que não existe nada que garanta que a gente tenha que fazer uma cesárea num bebê só porque ele é muito, muito, muito pequeno. O que se tem é que talvez o tocotrauma do parto vaginal em fetos menores do que 1.500 possam vir a aumentar sangramento. Mas a cesárea também tem um super, super tocotrauma. Então, a indicação é obstétrica. Não existe ainda, quem sabe um dia, um trabalho científico realmente bem feito que consiga comprovar benefícios de você fazer uma cesariana por ser um bebê prematuro. Claro que quando é um prematuro muito extremo, a gente tem aquelas dificuldades, mas, gente, se chegar super avançado, mesmo um super prematuro pequenininho, não vai mudar, tá? Em teoria, a gente não tem essa evidência científica. A via de parto é obstétrica, tá bom? Só, obviamente, tomar muito cuidado com uma coisa que minha mãe, que é ginecologista obstetra, sempre me falava que pélvico prematuro por baixo, cuidado por causa da cabeçadeira. Então, assim, um dos partos prematuros mais assustadores que eu já fiz na minha vida foi numa véspera de Natal que chegou um
pé fora da vagina de uma paciente que rompeu a bolsa no carro, prematuro. Então, dá uma olhada qual é a apresentação. Isso eu posso falar por experiência própria. Foi. Haja coração, era 00:05 do dia 25 de dezembro do meu R2. Menina nasceu bem. E tá super bem. E essa eu falei, até brinquei, falei, tua filha precisa chamar Vitória, porque essa foi uma vitória. Porque Vitória sempre tem aquelas historinhas, né? Aqueles casos, o parto foi tenso, a gravidez foi tensa. Eu falei, essa precisa super ser Vitória. E chamou Carolina. Eu lembro até hoje. Me marcou. Bom, gente, então do Strepto eu já comentei que o ideal seria a gente fazer a coleta genital antes de tocar, o que é super difícil, porque como é que eu vou diagnosticar trabalho de parto prematuro? Mas no mundo ideal seria isso. E a gente vai entrar aí com a profilaxia com ampicilina ou penicilina cristalina. Perfeito, gente? Muito bem. Acho que eu falei muita coisa sobre a prevenção primária, né? A gente pode combinar aí uma próxima live para poder falar aí de síndromes hipertensivas e prevenção de pré-eclâmpsia, que é uma outra coisa muito legal. Assim, prematuridade é um tema que eu ficaria aqui anos conversando e debatendo. E se eu conseguir trazer um pouquinho dessa informação de que você pode fazer alguma coisa simplesmente conversando com essa paciente, tentando entender ela, você pode prevenir um nascimento prematuro que vai ter grandes consequências na vida dessa criança, eu já ganhei o meu ano, certo? E a gente tem que aprender a pensar simples. Eu não preciso ter um teste de fibronectina fetal. Eu preciso conversar, eu preciso botar a mão na barriga, fazer uma dinâmica manual. Eu preciso não ter preguiça de examinar, passar o espéculo para poder ver se ela tem uma vaginose. Eu preciso tratar a infecção urinária, mesmo se eu não tiver exame de urina. Isso é prevenção, primária e secundária. E se chegar, bora correr atrás do prejuízo para poder melhorar essa situação de nascimento para essa criança. Aí, essa criança vai virar um adolescente, que vai virar um adulto, que vai chegar na senectude e que talvez ela vá precisar de muito menos intervenções e ter muito menos doenças, porque lá atrás, aquele médico conversou com a mãe dele. Bacana, né? Filosófico. Eu adoro. Bom, pessoal, acho que é isso. Passamos ainda mais do tempo. Eu fiquei muito feliz, muita gente aí participando da live. A gente chegou a ter 50 pessoas. Nem estava esperando tanta gente para o início aí do GeoPapers. É um desafio imenso estar conversando com um público tão especial como os profissionais da área da saúde, os médicos, estudantes de medicina. Eu me coloco à disposição para bater papo, conversar, sempre que vocês precisarem, tanto aqui pelo nosso canal, quanto pelo meu Instagram profissional. E se vocês tiverem algum questionamento ou alguma crítica, eu também gostaria de recebê-las para que a gente possa melhorar. E é um grande prazer. E até a próxima, tá? Foi um prazerzão. Tchau, tchau.